Apito o árbitro e começa o podcast O Código do Jogo, o programa que busca recodificar o verdadeiro sentido do esporte. É verdade, quer dizer, às vezes não. Aqui quem fala é Gustavo Neres, sou o apresentador deste programa e junto comigo na condução do Código do Jogo, nós temos o comentarista Guilherme Salvático. Salve Gustavo, um grande abraço para você, um abraço especial e virtual também para todos os nossos ouvintes. Vamos que vamos para mais um programa. Não. Muito bem, hoje teremos o quadro A Pergunta que Não Quer Calar, que é muito simples. Um dos nossos comentaristas vai responder a uma pergunta objetiva, rápida e direta. E quando você menos esperar, vai estar bem informado. E quando você perceber, o programa já vai ter acabado. Então, vamos à pergunta. O negócio é o seguinte, Sal. Se o Napoli for campeão da Liga dos Campeões, ele passa a sentar na mesma mesa que a Juventus, Milan e Inter? Ou o título continental não muda tanto assim o patamar do time italiano? Não consegue, né? Bom, Gustavo, é óbvio que ganhar uma Liga dos Campeões é algo extraordinário, independente do ano. Coloca qualquer clube em outro patamar, seu nível acaba aumentando consideravelmente. Vamos falar de nível técnico? Mas o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Gente, E com o Napoli não seria diferente caso o time italiano vença essa competição. O time teria muito mais respeito da sua torcida, teria uma repercussão enorme na mídia, tanto na Europa, quanto na Itália, quanto no mundo. Em relação ao time, estaria tudo perfeito, tudo maravilhoso. O time iria ganhar vendas de camisa, vendas de produtos. Só que, ainda assim, não seria o suficiente para colocar o Napoli na mesma mesa de Milan, Juventus e Inter, que são as três maiores equipes da Itália. São equipes gigantescas, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional, né? Na Europa e, consequentemente, no mundo, assim como o Barcelona e o Real Madrid na Espanha. E aí a gente faz uma pergunta, né? Fica o questionamento aqui. Se mesmo assim a Liga dos Campeões não coloca o Napoli nessa mesma mesa, nesse mesmo patamar dos três gigantes da Itália, aonde que o Napoli entra nessa história? Bom, a gente pode afirmar, Gustavo, que o Napoli passaria a estar no mesmo patamar, na mesma mesa, né, de Roma e Lazio, que são os dois maiores times após esses três citados. A Lazio porque possui alguns títulos europeus, né, no seu passado, que é a Taça dos Vencedores das Taças da UEFA e a Supercopa da UEFA. E no caso da Roma, que tem alguns títulos internacionais que não são reconhecidos pela UEFA, e fora isso, tem tido boas participações nas últimas edições da Champions League, né? Sem contar que eles revelaram nada mais, nada menos que Francesco Totti. É algo para colocar na história e o peso da camisa da Roma. E por que a Liga dos Campeões não torna o Napoli grande como os outros italianos que já venceram a Champions League? É uma pergunta interessante porque, se fosse pensar dessa forma, o Leicester da Inglaterra, né, que ganhou o campeonato inglês de forma histórica, ele teria entrado no Big Six. E seria o Big Seven, na verdade, né? E na verdade isso não acontece. Então é a prova viva que eu acabei de falar. Um time ele não passa a ser grande da noite pro dia. Tem toda uma história, tem toda uma sequência que deve ser levada em conta. Porque, assim, pro time ser grande, tem que ter times maravilhosos, tem que ter um nível de competitividade muito grande nos principais campeonatos, não nos campeonatos menores. Claro, nos grandes campeonatos nacionais, nos grandes campeonatos internacionais também. É necessário revelar grandes jogadores, que é a base do time, é a base de um clube, sem contar o benefício financeiro que pode gerar momentaneamente e também no futuro. Precisa sim fazer contratações de peso, não contratar somente, entre aspas, os estrelinhas, mas montar um time interessante. Se não tiver nenhuma estrela, né, como vários times já foram campeões sem ter aquele craque, aquele camisa 10, mas que monte um time realmente forte em cada setor, né, defensivo, ofensivo, a própria comissão técnica, o próprio técnico, para ser protagonista em algum momento e constantemente
ser protagonista nos principais campeonatos que disputa. E aí sim, vai ganhar, consequentemente ganha mais repercussão na mídia e volta e meia acaba ganhando o título, porque não adianta nada um time ganhar um título inédito em um ano e depois de 10, 20 anos ganhar outro, e se ganhar, né, ficar aquele famoso vivendo de passado. Então o time pode ter história no passado, não há o menor problema, e isso não o torna pequeno ou também não o faz grande, mas ser constante no futebol é o que coloca, e ele causa um impacto, né? Tudo gira em torno do impacto que os times causam. No caso do Milan, Juventus e Inter, eles causam um impacto muito forte, nacional e internacional. Por isso que eles são gigantes. Claro, ter 7, 6, 5 Champions League é realmente algo incrível. O peso dela indifere, por exemplo, um time tem uma Champions League. O peso em si é o mesmo, mas qual foi o impacto que esse time causou? Ele ganhou apenas um e ficou por isso mesmo? Ou nos anos seguintes, em outros anos, né, depois de um tempo, conseguiu fazer o mesmo feito, conseguiu ser um exemplo, ser um time de referência para os outros? Aí nesse caso acaba contando muito. E se o clube conseguir juntar tudo isso, né, que foi citado, acaba tornando ele grande, e aí ele passa a ter uma relevância muito maior no cenário do futebol, que é isso que importa. Muito bem, meu grande comentarista. Com essa análise aí sensacional / espetacular, não restou dúvidas sobre essa questão. Agradeço imensamente a sua participação aqui nesta edição e te vejo no próximo episódio, Sal. Muito obrigado, até a próxima e fique em casa. E é isso, meus caros ouvintes. Esse foi o código do jogo mais rápido que o Neymar. Ficamos por aqui e a gente se encontra na próxima rodada. Até lá!